Na outra questão, diz o seguinte: para pintar completamente o cubo representado abaixo, são necessários 300 mililitros de tinta. Então, para todas as 6 faces, eu necessito 300 mililitros de tinta. Mantendo o mesmo rendimento de pintura, quantos litros seriam necessários para pintar completamente a peça representada abaixo, formada por 14 desses cubos, sabendo que não há cubos escondidos, ou seja, que não tem nenhum cubo aqui atrás dessa estrutura. Porém, eu tenho que me dar conta que eu não vou tem algumas faces que estão coladas, uma face de um cubo, por exemplo, deste de cima está colado lá embaixo, então eu também não necessito pintar. Então, eu tenho que primeiramente calcular quantas faces eu vou ter que pintar dessa estrutura. Então, no de cima aqui, tem uma delas que eu não preciso, então eu só vou pintar 5 faces. Embaixo eu tenho 4 cubos, mas destes 4 cubos eu vou pintar 11 faces, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então faz o contorno e a parte de cima. Já na última estrutura aqui, eu tenho que pintar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais 3 aqui atrás, mais 3 aqui e mais 9 embaixo, totalizando, né, 26 faces. Lembrando que aqui eu tenho 9 cubos. Então, o total de faces que eu necessito pintar são 42 faces. O que acontece também? Eu tenho que me dar conta que o consumo de cada face, quanto que eu gasto para pintar cada face? Então, 300 mililitros eu gasto para pintar um cubo inteiro. Então, são 6 faces. Para pintar cada face, eu gasto 50 mililitros. Então, se eu multiplicar a quantidade de faces pela quantidade de tinta que eu gasto para pintar cada face, né, eu vou obter o total de tinta. Só que, como eu quero em litros, eu ainda necessito dividir por 1000 para transformar em litros. E isso vai corresponder a 2,1 litros, que é a letra C. A próxima questão diz o seguinte: durante uma feira de exposição de animais, um tratador de cavalos é encarregado de levar água a alguns animais em uma baia. É colocado em um tanque vazio na baia na forma de um paralelepípedo retangular, com A valendo 8 centímetros, B 2 metros e C 50 centímetros, conforme ilustra a figura. O tratador transporta a água de um reservatório para o tanque em um balde de formato cilíndrico, com base de 40 centímetros de diâmetro e 50 centímetros de altura. Estima-se que a cada vez que vá ao reservatório, ele enche o balde e no caminho derrame 5% do seu conteúdo. Para que o nível da água do tanque atinja a metade de sua capacidade, o número mínimo de vezes que o tratador deverá buscar a água no reservatório é igual a. Então, primeiramente, vamos ver as dimensões do nosso paralelepípedo, né? E lembrando, então, como aqui está em metros e as outras medidas em centímetros e o balde também está em centímetros, eu troquei tudo para centímetros. Então, 2 metros corresponde a 200 centímetros. O volume do tanque é 80 vezes 200 vezes 50, que dá 800 mil centímetros cúbicos. Né? Só que ele vai encher até a metade do tanque. Então, simplesmente o que eu quero encher passa a ser 400 mil centímetros cúbicos. Agora eu necessito descobrir o volume do balde. Né? Então, o volume do balde é um cilindro, onde a base é 40 centímetros de diâmetro, então são 20 centímetros de raio, e a altura é 50 centímetros. Então, o volume do balde é π vezes 20 ao quadrado, que é a área do círculo, vezes a altura, que é 50. E aqui o π a gente troca por 3,1. Então, vai corresponder a 62 mil centímetros cúbicos. Só que eu tenho que calcular que 5% dessa água eu vou perder, né, ao longo do caminho. Então, eu vou calcular que 95% da água vai ficar no balde. 5 eu perco, 95 fica. Então, 95% de 62 mil centímetros cúbicos corresponde a 58.900 centímetros cúbicos. Para que eu saiba quantas vezes eu terei que fazer essa viagem, né, eu tenho que dividir o volume que eu vou encher do tanque, né, pela quantidade de água que eu carrego de cada vez. Então, eu tenho que fazer essa divisão, e essa divisão é aproximadamente 7, portanto, são 7 vezes que eu vou ter que fazer esse caminho.
A próxima questão diz o seguinte: um desafio matemático construído pelos alunos do curso de matemática tem as peças de um formato construído pelos alunos tem as peças de um formato de um cone. A figura mostra abaixo representa a planificação de uma dessas peças. E a área, então, dessa peça é o que eu devo completar aqui na frase. Bom, a área disso aqui eu tenho que dar conta que é a área do círculo, e isso aqui que corresponde à área lateral, né, de um cone, ela é uma fração de um círculo, cujo, aqui se eu sei que é 120 graus, 120 graus corresponde a um terço de um círculo, cujo raio, neste caso, é de 6 centímetros. Tá? Então, eu vou fazer a área desse círculo de raio 2 centímetros mais um terço da área de um círculo que tem 6 centímetros de raio. Então, vai ficar assim, 4, né, 2 ao quadrado vezes π, que é a área do círculo pequeno, mais um terço da área desse círculo maior. Então, vai ficar 4π mais 12π, totalizando 16π centímetros quadrados. A próxima questão refere-se, né, a um prato de culinária japonesa, o temaki, que é um tipo de sushi na forma de um cone, enrolado externamente com nori, uma espécie de folha feita a partir de algas marinhas, recheado com arroz, peixe cru, ovos de peixe, vegetais e uma pasta de maionese e cebolinha. O que nos interessa aqui é que é um cone, né? Um temaki típico, um temático que típico pode ser representado matematicamente por um cone circular reto em que o diâmetro da base mede 8 centímetros e a altura 10 centímetros. Sabendo-se que o temaki típico de salmão, o peixe corresponde a 90% da massa de seu recheio, e aqui a densidade do salmão é de 0,35 gramas por centímetros cúbicos, e aqui eu vou considerar π valendo 3. A quantidade aproximada de salmão em gramas nesse temaki é. Então, eu quero saber, né, a quantidade de temaki que eu vou colocar. Primeira coisa, eu vou calcular o volume deste cone. Lembrando que o volume do cone é um terço da área da base vezes a altura, ou seja, um terço vezes, aqui o raio é 4, uma vez que o diâmetro mede 8 e a altura é 10. Então, vai ficar um terço de π vezes 4 ao quadrado vezes 10. Como o π vale 3, eu vou poder simplificar, vai ficar 16 vezes 10, que é 160. Desse volume, 90% corresponde ao recheio, então eu terei que calcular 90% de 160, que isso é 0,9 vezes 160, que dá 144. Lembrando lá da física, né, que densidade é massa sobre volume. Portanto, se eu quero saber, a densidade é a massa sobre o volume. Eu quero descobrir a massa, eu sei a densidade e sei o volume. Então, eu tenho como, se eu multiplicar a densidade pelo volume, eu vou obter a massa. E esta multiplicação corresponde a 50,4 gramas, o que corresponde à letra D. O próximo exercício, né, que é do Enem, está falando do Escher, aquele artista que a gente estudou juntamente com a professora Karine e a Carolina, no nosso trabalho interdisciplinar do primeiro trimestre, né, está falando de um trabalho dele com objetos tridimensionais, e onde ele diz o seguinte: considere que o marceneiro tenha encontrado algumas figuras supostamente desenhadas por Escher e deseja construir uma delas em ripas rígidas de madeira que tenham o mesmo tamanho. Qual dos desenhos a seguir ele poderia reproduzir em um modelo tridimensional? E são ripas rígidas. O triângulo é que é rígido, né? Pessoal, a gente já viu que é o triângulo que tem a questão da rigidez. E que a figura, então, tridimensional que tem esta é a letra E. E a próxima diz o seguinte: para confeccionar um cesto de lixo que comportará o ambiente decorativo de uma sala de aula, o marceneiro utilizará para as faces laterais retângulos e trapézios isósceles, e para o fundo um quadrilátero com lados de mesma medida e ângulos retos. Qual das figuras representa o formato de um cesto que possui as características estabelecidas? Então, se eu tenho o fundo com lados de mesma medida, o fundo terá que ser em ângulos retos, né? Então eu tenho um quadrado.
eu terei que ter laterais retângulos e trapézios, portanto, isso ocorre na letra C. E é isso, pessoal. Até uma próxima.